Olá, presencial, olá, pessoal do site. Dando uma dica aí, pessoal, online, principalmente, que os meninos aqui do presencial estavam falando assim, que às vezes a aula online gasta muito mais tempo do que deveria. Então, às vezes, um vídeo de 1h30, aí teve aluna que exagerou, falou, não, um vídeo de 1h30 eu vejo na manhã e na tarde. Eu falei, não rola não. Então, fica uma dica aí, pessoal online. Alguns itens vocês têm que olhar. Isso eu acho que eu já até comentei aqui. Aula online, você tem que... Tudo na vida, a gente tem que criar certos padrões e regras. Porque se você deixar solto, não tem jeito, a gente dá o golpe mesmo. Então, pessoal do online tem que fazer um cronograma. Gente, o presencial, por exemplo, essa turma presencial, você não vem toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, aguenta o mesmo tranco comigo? Por que você vai fazer isso na sua casa? Você aguenta aqui, gente. Não é uma questão você, é uma questão é psicológico. Estou errada? Aí, viu? Aí, dessa vez eu estou falando certo, tá vendo? Então, olha só, gente, a segunda semana, meus meninos dormem no quarto deles, tá? Então, olha só que essa noite... Só que... Não, tô brincando, tá bonitinho. Eu fui. Não, é que meu menino hoje, umas 4 da manhã, ele foi lá, falou assim, mãe, você pode dormir comigo? Eu sonhei que tinha um monstro vindo me pegar. Oh, gente, é bonitinho demais. Eu falei, cara, não tem monstro. Oh, mãe, mas, por favor, porque eu realmente achei que ele ia me pegar. Aí eu deitei com ele. Aí não tem jeito, gente. Aí você vai, não tem como não. Faz parte. Mas enfim, então o pessoal do online tem que criar essas regras. Então você do online tem que pensar assim, ó, tô fazendo o curso que for, gente, o cursinho que for, com o professor que for. Você cria um parâmetro. Ah, então beleza. Igual vamos falar aqui do curso Flávia Rita. O padrão não é o vídeo de 1h30? Então, cada 2 vídeos corresponde a uma aula presencial. Uma aula presencial, filho, você dá conta. Porque todo mundo no mundo já fez um curso presencial. Sim ou não? Então, vamos parar com isso. Então, você tem que pensar assim, eu vou assistir num dia 2 vídeos. Isso significa que você tinha que pegar uma manhã e assistir 2 vídeos. Pegar uma tarde e assistir 2 vídeos. Pegar uma noite e assistir 2 vídeos. Beleza? Às vezes, pela questão do online também tem isso. Às vezes falam assim, não, mas eu não tenho uma manhã inteira, só tenho metade. Então você já sabe que é um vídeo inteiro, meu filho. Iniciou e... terminou. Cássia, mas no local que eu faço cursinho são vídeos de 30 minutos, igual vários são. Filho, tudo bem. Agora, você querer uma manhã inteira, você assistir um vídeo de meia hora, vai me desculpar, gente, mas isso você está coxambrando. Você tem que já no cara, na minha concepção, você tem que no mínimo falar assim, são 4 vídeos de meia hora por turno, no mínimo. Gente, porque senão, você acaba assim, o trem, sabe, e aí não rende. Então, você tem que equacionar qualidade, lógico, mas também tem que haver quantidade. Gente. Uma coisa não anda sem a outra. Não adianta você ter 3, 4 aulas ultra megas max bem assistidas, com caderno, mas você não cumpriu nem 1/3 do edital. Claro que também não adianta você falar assistir tudo, não tem nenhuma vírgula anotada. Não adianta. Então, você tem que usar um balanço. Vou dar minha sugestão. Igual você falou nas aulas de direito, por exemplo. Às vezes é melhor você assistir uma vez mais rápida. Eu vou usar o termo meia boca, gente, mas não no sentido pejorativo, no sentido assim. Eu não consegui anotar e absorver tudo que o professor falou. Mas eu anotei, eu já tenho a minha base. Aí depois eu mesmo, na minha leitura, já consigo o quê? Colocar algumas observações. Você vai criando a sua maturidade, não vai ou não? Uma outra aula que você assistir desse professor ou de outro, mas da mesma disciplina, você vai ter 1000 vezes mais destreza para copiar, para entender o que é melhor. Não adianta você achar que a primeira vez que você assistir um vídeo, seja qual for, você vai absorver 100%. Você entendeu? Porque é uma questão até de maturidade. O que eu preciso fazer? Gente, é igual o professor. Primeira vez na vida que eu dei tal conteúdo. Você acha que é igual hoje? Quer ver uma aula que eu já preparei no mínimo 1 zilhão de vezes? Já te falo alguns conteúdos. Função. Acho que toda vez que eu dou função, eu sempre fico pensando, agora o jeito que eu dou, eu gosto. Mas até antes eu não gostava, eu fiz vários testes. Quem são as cobaias? É vocês mesmos. Eu não tenho outro jeito. Aí eu olhava a cara dos meninos. Nossa, alunos me fizeram cara melhor ou pior. E vou adaptando. Análise combinatória, por exemplo, é outro capítulo que assim, eu já ensinei de vários jeitos diferentes. Com exemplo, sem exemplo, difícil, fácil, concreto, abstrato. Para ver assim, o que o menino recebia melhor. Tá, isso assim, já sou formada já tem um tempinho, né? Imagina um aluno. Entendeu? Então, assim, o pessoal do online tem que fazer isso. E lógico, gente, aí vale, presencial também vale. Mas o presencial, alguns ficam com vergonha por causa do professor, né?
O online, o que acontece? O menino está lá assistindo o vídeo. Aqui que ele abre na mesma tela, WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, e deve ter uns vários que eu não conheço ainda. Aí ele está estudando, tá lá, gente, não, é impossível não olhar. É impossível falar que você não vai olhar. É ou não é, gente? É impossível você falar que não vai olhar. Então, você tem que criar estratégias. Está estudando? Pega esses negócios, meu filho, o quê? Põe ali. Agora eu tô bonitinho fazendo academia. Aí eu levava o celular. Gente, eu vou contar pra vocês um segredo. Não fazer porcaria nenhuma. Já foi. Porque apitava, eu via a Flavinha. Aí eu tô lá, não, porque a turma não sei o que, não sei o que. Aí às vezes um aluno, aí era Olinda, esqueci de falar isso. Ô, Tiago, olha a turma. Gente, não adiantava, não. Eu mais trabalhava do que fazia academia. Aí tava eu lá um dia, gente, eu falei assim, isso é o cúmulo da burrice. Eu com velocidade 4, pra eu conseguir digitar. Eu falei, não, gente, não é possível que eu tô pagando academia, vindo aqui, ficando cansado. Eu falei, não. Aí agora eu já avisei. Hoje, cheguei aqui no curso, revisei o livro da Flávia de madrugada, só para ir para academia. Cheguei aqui cedaço, falei, não estou com o celular. Agora eu faço assim, chego lá, guardo o celular e pronto. Falei com meu marido, essa academia chama nome tal, qualquer urgência com os meninos, você liga na academia. Aí eu tô rendendo mais ou não? Ai, tô, gente, mas é tão cansadinho. Mas, assim, então fica essa dica, gente. Tudo tem que ter regras e disciplina. Se você não fizer esse mapeamento e essa análise, você acaba meio que aquele aluno fala assim, não, eu estudo tanto, mas não tenho o meu resultado. Tem que sempre equacionar essas coisas, não tem jeito. Queridos, hoje a gente entra aí na parte de matemática, o que? Comercial, não é isso? Cai, despenca... Não, aqui não depende, não. Aqui é do tipo cai, e aí você ainda mais. Se for Enem, cai. Se for concurso público, cai. Se for Cefet, Cotec, cai. Se for EPICAR, qualquer coisa, cai. Vamos dizer assim, você tem alguns itens dentro da matemática comercial que ainda cai mais ainda. Entre eles, qualquer porcentagem. Gente, acho que qualquer prova do mundo, de qualquer concurso do mundo, de nível fundamental a nível ultra mega max, tem isso, não tem jeito. Beleza? Então, e aí não tem nem banca. Você pegar a banca da ESAF, uma da IDECAN, da Fundas, não tem distinção. Claro que o que vai diferenciar? Se você pegar uma porcentagem, por exemplo, de uma FCC e pegar uma porcentagem da IDECAN, você vai falar, ah, entendi, uma certa diferença. Porque você vai ter uma linguagem rebuscada, você vai ter um meio texto, ele vai te pegar na interpretação de texto. Beleza? Aí tem uma questão que cai, por exemplo, na prova de perito. Como é que era? 300% de 500% de X equivale a quanto? Uma questão tipo muito matemática, que era da FUMARC. Então, assim, você tem isso que vai diferenciar, tá? Então, vamos lá. Para quem faz o curso completo, de todos os assuntos que vocês estão vendo, aliás, vou generalizar, de qualquer curso que você fizer com qualquer professor, este é o assunto que você deveria dar maior preferência. Porque assim, é extremamente comum vir abordando em provas. E tem mais. Sabe aquele raciocínio lógico matemático? Que no fundo você não está lá escrito matemática, não está escrito porcentagem, mas despenca do mesmo jeito? Aí tá, tem duas coisas que vira e mexe cai, regra de 3 e porcentagem. Porque o povo acha o seguinte, falou que é raciocínio lógico para cobrar qualquer coisa. E nessa concepção, eu posso criar um problema que é pura interpretação envolvendo que porcentagem. Gente, às vezes o cálculo matemático ele é banal. Dá para entender? Mas o raciocínio da questão, a interpretação, não. Então, eu consigo fazer sem ter problema de edital. Então, o conteúdo que você tem que dar maior ênfase por causa disso. É tiro certo, seja o concurso que você for fazer. Tá claro? Se você pegar provas da FCC, por exemplo, se pegar o 2016, quase todas do TRT que foi da FCC, a prova foi, só não vou falar 100%, gente, porque lógico tem uma outra que me contradiz. Mas assim, 90% das provas eram apenas matemática comercial. Era esse capítulo. Aí você faz um curso inteiro para cair só isso, olha que lindo. TRT quarta foi assim, 14ª foi assim, TRT nona foi assim. Entendeu? E acontece uns trem meio doido, igual o BDMG, que foi a FUMARC, nível superior, não vinha muita coisa de matemática em si. Assim, aliás, perdão, vinha muita coisa. Aí vinha assim, sistema linear, vinha um monte de matéria arregaçada. Ótimo, só caiu matemática comercial do mesmo jeito.
Olha que lindo, você põe um sistema ali na prova para cair uma regra de 3. Olha que maravilha. Entendeu? Então, assim, ó, bancas principalmente, ó, FCC ama com toda a paixão do seu ser. CESP e ESAF gostam, mas elas também gostam, por exemplo, de outras matérias, mas são questões certas quanto a essas bancas. As outras bancas, vamos dizer assim, as mais FUM, então, IDECAM, IBFC, Fundep, FUMAR, não, aí elas amam com toda a paixão do seu ser. Principalmente essa questão de probleminhas envolvendo que ou porcentagem ou uma regra de 3 simples. E isso pode cair mesmo se não estiver explícito no seu edital. É isso que você tem que ficar de olho. Beleza? Quando está lá o conteúdo de porcentagem, tem como eu estudar a porcentagem totalmente desvinculado de regra de 3? Tem, gente? Adoro isso. É aquela porcentagem. Mas não tem regra de 3 não, tá? Então, assim, não tem jeito, gente. Assim, uma coisa vai puxando que a outra, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que nós temos aqui, razão. Então, pode preparar a mão que esse eu vou ditar bonitinho. Até porque, pode deixar ali, por isso que eu dito. Minha aluna presencial, a primeira coisa que ela falar, a pessoa vai falando, a gente nem sabe o que copiar. Comigo vocês não vão ter esse problema. Não é isso? Precisa de comprar livro nas minhas aulas? Sinceramente, precisa não. Denomina-se razão. Denomina-se razão entre dois números. Aí põe letra minúscula, tá? Entre dois números A e B. Como? Tem que emagrecer 5 quilos até o dia 23 desse mês. De julho. Por quê? Casamento. De falar, gente, é o quarto. Tem que... Perfeito. Isso é o que eu falei. Ia ser em agosto, ela adiantou. Então, gente, vocês têm que me ajudar online, presencial, ok? É light, mentira, esse não é não, mas já falei que eu vou comprar um light aí. Que eu adoro meu cappuccino, vivo sem. Entre A e B, perdão. Denomina-se como razão entre dois números A e B como o quociente, como o quociente de A por B. Como quociente de A por B. Ponto final, linha de baixo. Representa-se por. Representa-se por. Aí tá no quadro. Então, A sobre B. Esse A recebe o nome de antecedente e o B recebe o nome de consequente. Ok? Na linha de baixo, lê-se. A está para B. A está para B. Então, quando eu falo assim, ó, 2 está para 3, o número de meninas está para o número de meninos. Então, é menina em cima de menino. Cássia, mas eu gosto, o problema é seu. Se ele falou, a gente o quê? Obedece. Beleza? Se falou menina sobre menino, é um sobre o outro. Não pode mudar essa ordem, não. Fechou? Próximo aí, proporção. Então, aqui, ó, tudo que eu estou falando está dentro de quem? Matemática comercial. Tiago, não precisa escrever o conteúdo, eu mesmo escrevo, tá? Porque senão você vai... Põe só o tópico principal para você. Todo mundo já em proporção? Ditando, é uma igualdade. É uma igualdade. Então, repetindo, proporção é uma igualdade entre razões. É uma igualdade entre razões. Linha de baixo. Representa-se por. Então,
anotando aí? Então, vou escrever aqui, mas no seu vocês colocaram lá, né? A sobre B, assim como C está para D. Então, representa-se por... Aí você chuchou isso aqui. Lê-se. Como é que eu leio uma proporção? A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Ok? Você tem que entender, gente, que aqui nessa brincadeira, esse assim como está fazendo o papel de quem? Da igualdade, tá vendo? Sim? Na prova, gente, eu tenho que identificar essa linguagem. O número de meninas está para o número de meninos, assim como 2 está para 3. Então, eu tenho que entender que isso aí ele está montando uma proporção. Beleza? Bom, aqui onde você já copiou aqui, você já vai colocar para mim o seguinte. Toda proporção, ela está associada a uma ideia de constante. Quando eu falo que são razões iguais, eu estou dizendo que o A é igual a C ou que o B é igual a D? Não é isso que eu estou dizendo. Então, que diabo é igual? É a divisão. O resultado da divisão de A por B é igual ao resultado da divisão de C por D, ok? E isso tudo tem que ser um valor comum, que é esse K. Então, esse Kzinho é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Esse capítulo já tem quantos exercícios para vocês fazerem mesmo? Mais, né? 220, eu acho, né? E essa, gente, é uma lista que eu falo assim, eu tenho que tomar cuidado, senão eu empolgo mesmo, porque ela é o conteúdo mais fácil de achar questões, tá? Empolguei, né? Pois é. Menina, hoje eu tô com uma missão lá de sistema de medidas. Eu já achei 40. Mas eu falei, não, tem que achar mais umas aqui atuais. Não. Ah! Olha o que a nossa aluna tá falando, gente. Falou assim, gastem no mais academia. Eu até concordo. Por isso eu pedi a ajuda da Ivana, deixei ela coletando, já dei todo característico, fui para academia, deixei ela coletando. Agora eu vou dar o aval, mas vou continuar entregando para vocês as questões, claro, está doido? Gente, eu quero que vocês venham igual vieram ontem uma aluna aqui. Ah, eu esqueci o nome dela. Ela passou no TRT da 14ª região, Rondônia. Ela veio aqui, achei muito bonitinho. Que ela falou assim, não, eu vim aqui, ela é a mãe dela. A mãe dela veio fazer um tratamento aqui, ela aproveitou e veio aqui, né? Aí eu achei o máximo, porque eu falei, achei muito bonitinho. Ela agradeceu a Flávia, falou assim que ela, nossa, que ela estava morrendo com a de matemática, ela até chorava, mas acertou todas. Gente, eu vou ser honesta, assim, sem demagogia, eu não tenho prazer melhor do que isso. Porque, assim, é muito bom quando você escuta isso do aluno, gente, assim, é muito legal. Se ela que, não sei se ela colocar salompas, não. É que a Flávia falou ontem. Não sei se ela passou em Minas, não. Eu sei porque, não sei que coincidência, a gente foi para Rondônia. Peraí que eu até errei aqui, ó, tá vendo? Não sei se ela não, mas eu sei que ela tava com uma condição bem assim, parece que a mãe dela tava... Não, a mãe dela... Gente, só pra você ver. Não. Na verdade é mais... vocês estão rindo, mas é mais complicado. A mulher veio fazer um tratamento de câncer aqui e tal. E, inclusive, gente, por isso que eu falo assim, tem hora que a gente tem que entender as pessoas. Eu até, vou ser honesta, na nosso suporte ali, eu falei o nome dela, aí uma das meninas que atende o suporte falou assim, eu conheço essa menina. É que a mãe dela tá doente, tal, não sei o que. E ela falou assim, não, ela pediu N coisas, não sei o que. Eu falei, pois é. Aí eu brinquei com a menina, falei, tá vendo? Valeu cada solicitação que você aceitou. Porque cada solicitação você viu que não era mentira e tá aí o seu mérito, né? Então, assim, e eu fico assim, feliz, assim, gente, porque é uma guerra, né? Eu sei já é difícil de qualquer jeito. Eu sei, ainda às vezes, com algum apetrecho,
na família e tal, assim, você tem que ser mais guerreiro do que o normal, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Ela, assim, né, uma aparência mais humilde, assim, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Então, gente, se você tem condição melhor, para, toma vergonha na sua cara e vai fazer os negócios. Não é isso? Gente, e faz meus exercícios sem reclamar e sem me xingar. Queridos, vamos lá. O que é igual entre eles aqui? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Eu estou dizendo que 4 é igual a 12? Nunca, jamais, sem chance. E muito menos que 6 é igual a 18. Qual que é o nome chique dessas frações mesmo? Isso, gente, frações equivalentes. Nessa ideia? Essa ideia de frações equivalentes é a ideia de uma proporção. Porque, repara, se a gente pode até por, vamos dizer assim, preguicite falar que elas são iguais, mas isso vocês entendem que é um equívoco, né? Porque igual na matemática é igual de igual de igual mesmo. No fundo, elas não são frações iguais. Então, o que é igual entre elas? Se eu simplificar aqui, dá quanto? 2/3. Se eu simplificar aqui, dá quanto? 2/3. Então, se eu dividir aqui ambos por 2, dividir aqui ambos por 6, eu encontro quem, gente? Os mesmos 2/3. O que significa esses 2/3 mesmo? Constante. É o nosso K. É a constante de proporcionalidade. Beleza? Então, quando eu falo que elas têm razões iguais, eu estou dizendo que esse 2/3 é igual. Gente, na prática, faz muita cosquinha eu falar razão ou fração? Na prática. Para ser honesta, é a mesma coisa, tá, gente? Claro que existe, sim, uma sutileza entre um. É como se a gente pensasse na razão a forma simplificada, a forma irredutível. É como se eu falasse assim, a fração é 12/18, mas a razão entre o 12 e o 18 é qual? 2/3. Mas na prática, na hora de fazer conta, altera minha vida? Não, porque elas são equivalentes, se eu usar essa ou essa, no final eu chego no mesmo resultado. Então, na prática, eu não faço tanta cosquinha. Beleza? Propriedade fundamental da aritmética. Mentira. Nada. Da proporção. O que isso tem a ver com a aritmética? Nada. Só para constar, gente, tá aproveitando, quando se fala em aritmética em concurso, é conjuntos numéricos, tá? É porque às vezes a pessoa fala assim, não cai conjuntos numéricos, não, tá lá, numéricos não, tá lá assim, problemas aritméticos, vulgo. Apesar de que se você jogar, por exemplo, no Q de concurso, problemas aritméticos, você vai achar de regra de 3, de porcentagem, você vai achar de tudo um pouco, tá? Mas é porque a banca faz essa confusão e quem separa faz mais ainda. E tem questões, gente, que no fundo elas se adequam a 3, 4 conteúdos. Então, né? Pode ir ditando. Em toda proporção, vírgula, em toda proporção, vírgula, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Repetindo, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fechou? Então, copiei para mim. Então, o que acontece? Eu tenho lá A sobre B igual a um C sobre D. Gente, a proporção, a razão não é nada mais, nada menos que uma divisão. Então, é como se eu escrevesse assim, ó, A dividido por B igual a C dividido por D. Correto? Sim? Bom, então, quem são os meios, quem são os extremos? O B e C é o que a gente chama de meios, e o A e o D é o que a gente chama de extremos. Essa proporção aqui, gente, essa regrinha, provavelmente todos conhecem, podem lembrar o nome chique. Como é que a gente resolve esse braguetinho aqui? Multiplica cruzado. A vezes D, C vezes B, não é assim? É isso que eu falei, beleza? Então, é A vezes D é igual a B vezes C.
Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é do que a gente multiplicar como? Cruzadinho. Gente, claro que você não é iludido e sabe que não vai cair desse jeito, tá? Então, mas como tudo, eu tenho que primeiro te dar uns exemplos, vamos dizer assim, mais básicos, que é para explicar a matéria, para depois a gente chegar lá no tudo junto e misturado, beleza? Então, vamos lá. Toda vez, gente, quando eu tenho proporção, a primeira pergunta que eu devo fazer é se tem jeito de simplificar ou não. A letra A, gente, tem jeito de simplificar? Não, né? Então é só aplicar a regrinha, não é isso? Então fica x vezes 5, 5x. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então ficou 5x igual a 6. O 5 está multiplicando, passa como? Dividindo. Então x é igual a quanto? 6/5. Beleza? Na letra B, gente, tem alguém que eu possa simplificar? Sim ou não? Posso ficar o 6 com 4? Sim ou não? Não, nunca, jamais, sem chance alguma. Mas, gente, a mão coça? Nossa, coça. É uma tentação quase que irresistível. Gente, comecem a fazer as questões desse assunto e comecem a observar. Quase sempre é possível simplificar. Se for deve ser, então, não passa um. É aquela ali que ela é incansável. Ela vai pegar uma boa quantidade de aluno? Vai. E aluno que sabe a matéria. Só que na hora lá do vamos ver, a gente nem percebe que, ó, cortou. Por que eu não posso cortar? Pelo seguinte, seria x vezes 5, 5x. Eu não vou fazer 6 vezes 4? Qual que é a operação entre o 6 e o 4? Multiplicação. Se eu simplifico, eu estou fazendo a conta de divisão. Então, é simples. A operação entre eles é de multiplicação e não de divisão. Beleza? Então, ficou 6 vezes 4, 24. 5 está multiplicando, passou dividindo. Na letra C de casa, tem alguém que eu possa simplificar? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem sim. Posso cortar o 6 e o 4? Com certeza. Vamos fingir que a gente não cortou. Seria x vezes 4, 4x. 6 vezes o quê? 5. Esse 4, quando passa para o outro lado, ele passa o quê, gente? Dividindo. Aí eu pergunto, posso dividir o 6 e o 4? Posso simplificar? Ah, então eu podia desde o início. Por que acontece? A relação agora entre o 6 e o 4 é uma relação de divisão. Percebeu a ideia? Então, agora eu poderia perfeitamente fazer isso. Ah, se eu podia aqui de cara. Beleza? Então, moral da história, gente. Então, 3 vezes 5, 15 meios. Então, o que a gente percebe? Numa proporção, eu posso simplificar cruzado? Nunca. Eu posso simplificar em linha reta? Sempre. Beleza? Como eu confio desconfiando, vamos escrever isso aí. Dica. Em toda proporção, podemos simplificar, podemos simplificar da seguinte forma. Repetindo, em toda proporção, podemos simplificar da seguinte forma. Então, o que acontece, gente? Quando eu tenho uma proporção, eu vou poder simplificar sempre em linha reta. Toda fração do mundo, eu posso simplificar o seu numerador com o seu denominador? Gente, isso aqui é válido sempre, né? Com proporção ou sem proporção. Então, na mesma fração, eu sempre posso em cima e embaixo. Fechou? Bom, na proporção, que é essa igualdade, eu posso em linha reta. Significa que é antecedente com antecedente, ou seja, numerador com numerador e denominador com
denominador. Beleza? Sempre em linha reta. Só que vocês já vão escrever para mim aí de rosa-choque um atenção. Vou falar o que vocês confundem. Imagina que eu tenho um braguetinho desse aqui. Beleza? Vamos pensar comigo, como é que eu simplifico isso? Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Agora mudou a conversa, né, gente? Olha o que acontece. Quando eu tenho uma igualdade, eu simplifico em linha reta e multiplico cruzado. Quando eu tenho produto, eu simplifico o cruzado e multiplico em linha reta. Dá para perceber que troca? Eis o problema, porque na hora vocês acabam confundindo uma regra com a outra. Basicamente é isso, tá? Posso cortar aqui, ó, por 5, 3, por 5, 5. Por 7, 7, por 7, 2. Então, numa multiplicação, eu vou simplificar cruzado e como é que eu multiplico? Linha reta. 7 vezes 5, 3 vezes 2. Beleza? 7 vezes 5, 35 sobre 6. Então, vocês têm que tomar cuidado, gente, é porque são próximos. Graficamente, o que muda? Aqui um é igualdade, o outro é produto. Lógico que conceitualmente muda tudo, né, gente? Mas na prática, o que acaba, vocês acabam uma regra com a outra. Beleza? Aí, tô lá na dica ainda, tá, gente? Tô lá na dica ainda, só pra não confundir mesmo. Beleza, gente? E só para reforçar ainda, tá?